Helena sempre foi uma mulher linda. Antes de casar, tinha aquele brilho nos olhos que chamava a atenção por onde passava. Cuidava do cabelo, gostava de se perfumar, passava batom vermelho e sorria com o coração. Mas, com o tempo, a vida foi pesando nos ombros. Casou-se cedo, teve 2 filhos e a casa virou o centro de tudo. Os dias se misturavam entre panela no fogo, roupa no varal e brinquedos espalhados pela sala. O espelho do quarto, antes companheiro das manhãs, agora era só mais um objeto esquecido coberto por uma fina camada de poeira. Helena se olhava raramente e, quando olhava, via cansaço. O marido, Roberto, chegava tarde, jantava em silêncio e já não notava quando ela trocava de roupa ou mudava o corte de cabelo. A solidão dentro do casamento era uma dor quieta, que ela guardava junto com as roupas lavadas. Uma manhã de terça-feira, enquanto lavava a louça e o rádio tocava ao fundo, uma voz suave e firme interrompeu seus pensamentos. Cuide de seu corpo. Ele é o templo de Deus. Quando você se esquece de si, apaga a luz que o Criador acendeu dentro de você. Helena parou. Ficou ali, com as mãos ainda molhadas e o coração apertado. Aquelas palavras pareciam ter sido ditas só para ela. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, ela sentou na beira da cama e chorou baixinho. Mas, entre as lágrimas, nasceu algo novo, um desejo de se reencontrar. No outro dia, orou pela primeira vez em muito tempo. Pediu forças, pediu direção e, aos poucos, começou a mudar, não por vaidade, mas por amor. Acordava mais cedo, passava um batom leve, penteava o cabelo com carinho. Ligava o rádio de novo e deixava as mensagens encherem a casa. Os filhos notaram primeiro. Mamãe, você tá diferente, tá mais bonita, disse a pequena Sofia sorrindo. Helena sorriu de volta, sentindo o coração aquecer. O brilho nos olhos voltava, devagarzinho, como o nascer do sol depois de uma longa noite. E numa dessas manhãs, enquanto se arrumava diante do espelho que há tempos não via, ouviu passos na porta. Roberto parou ali, observando-a em silêncio. Ele a olhou como há muito tempo não fazia. Helena sentiu o olhar dele refletido no espelho. Por dentro, um turbilhão. Parte surpresa, parte medo, parte esperança. Roberto parecia procurar algo nela, ou talvez nele mesmo. Mas ela não disse nada. Apenas continuou passando o batom com calma, como se aquele simples gesto fosse uma oração silenciosa. Os dias seguintes se tornaram um novo ritmo. Helena passou a caminhar pela manhã, orava enquanto o sol nascia, sentia o vento no rosto e agradecia por estar viva. O espelho agora era um amigo, não um juiz. E a cada olhar, ela se reconhecia um pouco mais. Na cozinha, enquanto preparava o café, cantarolava hinos que há anos não lembrava. Os filhos sorriam, o ambiente parecia mais leve, como se algo invisível tivesse mudado dentro daquela casa. Uma noite, ao se deitar, Helena abriu a Bíblia que estava guardada há tempos na gaveta. As páginas amareladas exalavam um cheiro de lembrança. Ela parou em um versículo que dizia: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de tristeza. E enquanto fechava os olhos, um pensamento sussurrou no fundo da alma: Deus está restaurando o que o descuido apagou. Ela sorriu no escuro, sentindo uma paz nova tomar conta do peito. E no dia seguinte, Helena acordou diferente. Não só por fora, mas por dentro. Antes mesmo que o sol aparecesse, ela já estava na cozinha, preparando o café e agradecendo em oração. Aquele gesto simples que antes era só rotina, agora tinha propósito. Enquanto arrumava a mesa, percebeu o marido observando da porta. Ele parecia surpreso com a leveza dela. Você está acordada cedo? Disse, tentando disfarçar o espanto. Helena apenas sorriu. Sim,
Comecei o dia agradecendo a Deus. Faz bem para a alma. Ele não respondeu, mas ficou ali, parado, olhando por alguns segundos antes de sair. Ela sentiu algo mudar. Pequeno, quase imperceptível, mas mudou. Nos dias seguintes, a transformação de Helena se tornava mais visível. O cabelo brilhava, o sorriso voltava, o olhar tinha luz. As crianças adoravam ficar perto dela, a casa parecia respirar uma alegria nova. Certo dia, enquanto se maquiava antes de buscar os filhos na escola, ela olhou para o espelho e se viu de verdade. Não a mulher cansada, apagada, que se esquecia de si, mas a mulher que Deus tinha criado com amor e propósito. E foi neste instante que Helena percebeu algo maior. Cuidar do corpo era mais que vaidade. Era gratidão. Era dizer: Senhor, eu honro o templo que o Senhor me deu. Quando chegou à escola, uma das mães a cumprimentou. Helena, você está tão bem. Parece até mais jovem. Ela sorriu de leve, sem vaidade, e respondeu: É que agora eu lembrei de cuidar do que é de Deus. Naquela noite, Roberto voltou do trabalho e a encontrou lendo na sala, com uma paz serena no rosto. Você mudou mesmo, ele disse, baixo, como quem confessa. Helena levantou o olhar, serena. Não mudei, Roberto. Só me encontrei de novo. Ele ficou em silêncio. Havia algo naquela resposta que o desarmou por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, ele a viu de verdade. Mas o que veio depois, ninguém naquela casa esperava. Naquela noite, depois da conversa breve, Helena ficou sozinha na sala. O relógio marcava quase meia-noite e o silêncio da casa parecia diferente. Não era vazio, era cheio de presença. Ela fechou os olhos e orou baixinho. Senhor, obrigada por me lembrar que ainda há vida aqui dentro. Enquanto isso, lá no quarto, Roberto não conseguia dormir. As palavras dela ecoavam na mente dele. Não mudei, só me encontrei de novo. Ele lembrou da mulher que conheceu anos atrás, sorridente, cheia de sonhos, e sentiu um aperto no peito. Fazia tempo que ele também havia se perdido, nas pressas, nas cobranças, no costume de esquecer o amor simples. Na manhã seguinte, Helena acordou e sentiu vontade de colocar um vestido guardado há anos no fundo do armário. O tecido leve, florido, parecia esperar por aquele dia. Prendeu o cabelo, passou um perfume suave e se olhou no espelho. O templo de Deus, sussurrou, e ele habita em mim. Quando desceu, os filhos a olharam encantados. Mamãe, você tá linda! Gritou Sofia, abraçando-a. Helena riu, abraçando os dois com força. Eu tô aprendendo a ser linda de novo, meu amor, por dentro e por fora. No café, Roberto apareceu. Ficou alguns segundos parado na porta, olhando a cena, a mulher sorrindo, os filhos rindo, a casa viva. Sentou-se na mesa, sem dizer nada. Mas Helena percebeu. Pela primeira vez em muito tempo, ele a olhou com ternura. Esse cheiro de café tá igualzinho a de quando a gente se conheceu, ele disse, tentando esconder um sorriso. Helena apenas respondeu, calma. É que eu voltei a pôr amor em tudo que eu faço. O silêncio entre eles não era mais distante, era cheio de algo novo. E foi neste instante, enquanto o sol entrava pela janela e iluminava o rosto dela, que algo começou a mudar de verdade. Não só dentro de Helena, mas dentro dele também. Nos dias que seguiram, a casa parecia outra. O riso das crianças ecoava pelos corredores, o aroma de bolo saía da cozinha, e até as flores do quintal pareciam florescer com mais cor. Helena, agora, vivia com propósito, não mais no automático,
mas ingratidão. Roberto observava tudo de longe. Ele via o brilho no olhar dela, a paz com que falava, a forma leve como sorria. Era como se a mulher que ele conheceu anos atrás tivesse voltado, mas ainda mais forte, mais serena, mais confiante. Uma tarde de sábado, ele ficou sentado na varanda, vendo Helena brincar com os filhos no quintal. Ela ria, o cabelo se soltava ao vento e os olhos brilhavam. Foi então que algo dentro dele se moveu. Um misto de arrependimento e saudade. Mais tarde, quando as crianças já estavam vendo TV, ele se aproximou devagar. Helena estava na cozinha, terminando de guardar a louça. Helena, ele começou com a voz um pouco trêmula. Ela se virou, surpreso com o tom dele. Oi, Roberto. Ele respirou fundo. Eu estava pensando, a gente podia sair para jantar hoje, só nós dois. Helena ficou alguns segundos em silêncio, sem saber o que dizer. Há quanto tempo ele não fazia um convite assim? O coração dela bateu mais rápido. Não de euforia, mas de ternura. Sair para jantar? Ela repetiu, quase sem acreditar. Ele sorriu de leve. Tem um restaurante novo perto da praça. A comida é boa e faz tempo que a gente não tem uma noite só nossa, né? Helena enxugou as mãos no pano de prato e olhou para ele com um brilho calmo nos olhos. Faz tempo, sim, respondeu num tom doce. Acho que seria bom. Quando ela subiu para se arrumar, os filhos correram atrás. Mamãe, vocês vão sair? Vamos, meus amores. Só eu e o papai hoje, tá bom? Igual a um encontro? Perguntou Sofia, rindo. Helena sorriu, ajeitando o cabelo da menina. É? Igual a um encontro. Mais tarde, quando desceu, Roberto a esperava na sala. Ele ficou mudo por um instante. Helena estava linda, simples, mas com aquele brilho que vinha de dentro, o tipo de beleza que nasce quando a alma está em paz. Você tá maravilhosa, ele disse, com um sorriso sincero. Helena corou levemente e respondeu com calma. É o templo de Deus em reforma. Eles riram juntos como há muito tempo não faziam. E quando saíram de casa, as crianças acenaram da janela, gritando, se divirtam, mamãe e papai. No carro, o silêncio não era mais desconfortável. Era leve, cheio de promessas silenciosas. E enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, Helena sentiu algo dentro dela se firmar. O amor não tinha morrido, só precisava ser reacendido com fé, cuidado e um toque de graça divina. O restaurante era simples, mas aconchegante. Mesas com luz de vela, música suave, cheiro de comida boa no ar. Helena olhava em volta como se fosse a primeira vez em muito tempo que realmente via o mundo à sua volta. Roberto, sentado à sua frente, parecia diferente também, mais sereno, mais presente. Entre um gole de suco e outro, o silêncio deles foi se abrindo até virar conversa. Sabe, Helena, ele começou com um tom sincero, eu nem sei em que momento a gente se perdeu. Ela o olhou com calma. A gente não se perdeu de uma vez, Roberto. Foi devagar, um dia de descuido de cada lado. Ele abaixou o olhar. Eu vi você mudar e me dei conta de como eu te deixei sozinha por tanto tempo. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele com leveza. Não me peça desculpas. A vida muda a gente, mas o que importa é o que fazemos agora. Ele levantou o olhar e ali, nos olhos dela, havia perdão. Não o tipo que apaga o passado, mas o que cura. A conversa fluiu. Riram de lembranças antigas, falaram dos filhos, dos planos. Era como se estivessem redescobrindo o amor, não por saudade, mas por renovação. Quando voltaram para casa, os filhos dormiam. A casa estava em silêncio, envolta numa paz diferente. Helena se sentou na varanda olhando o céu estrelado. Roberto veio e se sentou ao lado dela.
Você está mais bonita do que nunca, ele disse baixinho. Ela sorriu, olhando para o alto. É que agora eu entendi, a beleza não vem do espelho, Roberto. Vem de dentro, vem de Deus. Ele ficou em silêncio por um instante e, emocionado, apenas sussurrou. Obrigado por não desistir de nós. Helena virou o rosto para ele com os olhos marejados. Eu quase desisti, Roberto. Mas Deus não desistiu da gente. E foi ele que me lembrou que quando a mulher se levanta em oração, a casa toda se ergue junto. Ele segurou a mão dela. E ali, sob o céu da noite, os dois ficaram em silêncio, não porque faltavam palavras, mas porque o amor tinha voltado a falar por si só. Naquela casa, o riso das crianças logo voltaria a ecoar. O lar seria restaurado e Helena, agora, nunca mais esqueceria de si, porque sabia que cuidar do corpo, da alma e do coração era uma forma de honrar o próprio Criador. E assim, o templo de Deus continuou de pé, forte, belo e cheio de luz, como o amor que renasceu. Se essa história falou com o seu coração, se em algum momento você se viu um pouquinho nessa mulher que se reencontrou em Deus, saiba que não foi por acaso que você chegou até aqui. O mesmo Deus que restaurou a vida dela quer restaurar a sua também. Ele quer te lembrar hoje, você ainda é templo dele. E o que é templo de Deus merece cuidado, amor e oração. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, anjo. Vamos orar juntos, por você, pela sua casa, pela sua família, porque quando a gente ora, o céu se move. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa palavra com alguém que precisa se lembrar do valor que tem. Que o Espírito Santo visite o seu lar hoje, que ele traga paz onde há cansaço, amor onde há silêncio e força onde há desânimo. E que a partir de agora você também volte a se olhar com os olhos de Deus, cheia de luz, de propósito e de vida. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance você e toda a sua família. Amém.